Olá, colegas. Eu sou Alexandre Pinto Cardoso, pneumologista, professor de pneumologia da UFRJ e atualmente diretor do Instituto de Doenças do Tórax. Estamos aqui no canal Unidade Médica, que é um canal que procura trazer para a nossa categoria discussão de temas relevantes para a nossa categoria e para a sociedade de um modo geral. Teremos hoje imenso prazer de receber o Dr. Alexandre Milagres, que é tisiopneumologista e broncoscopista especializado no tratamento de tabagismo. Ele também é coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista e é um ativista da saúde. Ele fez especialização na Faculdade de Medicina de Estrasburgo, na França, e por 36 anos, via Ministério da Saúde, trabalhou no Hospital Rafael de Paulo de Souza, um hospital tradicional aqui na nossa cidade. O tema que nós vamos trazer hoje aqui é exatamente uma epidemia mundial, talvez seja mesmo uma pandemia, que é o consumo do tabaco sob as suas mais variadas formas. Esse é um tema que exige dos profissionais de saúde, de toda a sociedade, uma luta sem quartel. Há tempos, a Organização Mundial de Saúde lançou um repto, dizendo que nenhuma ação de saúde faria mais bem a toda a população mundial se naquele momento todos parassem de fumar. Isso, infelizmente, não aconteceu. E mais recentemente, independente dessa pandemia causada pelo consumo do tabaco, novas versões do consumo desta droga passaram a povoar o nosso universo. Por conta disso, nós entendemos, nós pneumologistas, cardiologistas e médicos, de um modo geral, mantemos permanentemente atenção e uma luta contra o consumo do tabaco. Não contra o tabagista, mas contra o consumo do tabaco. Me referi ainda há pouco a uma modalidade relativamente nova, que são os chamados cigarros eletrônicos, que veio também a ocupar um certo espaço nesse contexto de consumo de drogas inaladas, boa parte delas com conteúdo de nicotina e outros diluentes, digamos assim. E, para conversarmos sobre esse assunto, eu gostaria, então, de passar a palavra ao Alexandre para que ele nos situasse em relação a quantas anda a luta antitabágica no mundo e no Brasil, né, e essas modificações mais recentes. No decorrer da conversa, posso aqui e acolá ensejar uma ou outra pergunta. Alexandre Milagres, muito obrigado por atender a nossa solicitação e agora a palavra é sua. Oi, Alexandre. Eu que tenho que agradecer a você o convite que você me fez na semana passada e eu quero que você saiba que está sendo para mim um prazer estar aqui com você e com os nossos colegas e particularmente uma honra para mim ter você aí como meu entrevistador. Eu já tive você no meu programa de rádio 2 vezes, você falou sobre asma e DPOC numa outra oportunidade. Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. E um prazer adicional é eu poder falar desse tema que eu tenho alguma vivência, mas, sobretudo, eu tenho uma paixão extraordinária nesse assunto, né? Esse assunto eu sou formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, chamada de Unirio hoje em dia, e eu fui formado em 1978 e comecei a estudar tabagismo em 1976. Eu estava no 4º ano de medicina e eu fui a um congresso da Sociedade Brasileira de ASBPT, né? E nesse congresso eu entrei em contato, eu conheci o professor gaúcho, que você certamente conheceu e admira, que foi o professor Mário Rigato.
O Mário, além de ser um conhecedor e um apaixonado nesse tema, ele também era um grande sedutor, né? Ele era um grande orador. No final da carreira dele acadêmica, de uma certa maneira, ou como especialista, ele passou a ser um conferencista. Ele ia para os congressos mais para falar sobre como fazer uma conferência do que efetivamente sobre um tema médico. Não que ele não o soubesse, mas realmente não havia ninguém que conseguisse fazer conferências como ele. Depois, em 1980, mais ou menos, eu conheci um outro professor fantástico esse acabou de definir o rumo da minha carreira no enfrentamento do tabagismo, que foi o professor José Rosenberg. O professor José Rosenberg escreveu um livro, um tratado escrito Tabagismo, um problema de saúde pública. Um livro bem grosso e com não sei quantos capítulos. E naquela época, em final da década de 70, o tabagismo não tinha um impacto de mídia que ele tem hoje, né? E nem mesmo nos congressos, assim, o espaço que se dedicava ao tabaco era uma ou duas apresentações, uma conferência, e isso não era uma coisa muito impactante. Certamente, essas duas pessoas na época, o Rigato e o Rosenberg, definiram assim as minhas escolhas. E quando você começa a se aprofundar no tabagismo, aí é um mar de oportunidades de conhecimento, de crescimento, de percepção do significado de um cilindro branco com um fumo picado dentro, inicialmente sem filtro e depois com filtro, que é o composto basicamente de plástico, né, que é o acetato de celulose. E aí eu comecei, enfim, aí já vai mais de 40 anos, né, que eu estou envolvido nisso com paixão mesmo, né? E a gente sabe que até hoje o enfrentamento do tabagismo ele tem que ter obrigatoriamente pelo menos duas pernas. Uma delas é você sensibilizar as pessoas a que parem de fumar, e a outra é você influenciar a juventude para que não comece. E aí a gente começa a estudar tanto uma coisa quanto a outra. Existe muito mais material disponível hoje em dia para essa primeira perna, né? Para o tratamento, para a cessação do tabagismo. Nesse aspecto, o Brasil é uma potência global. O Brasil é respeitado. Quando o Brasil diz uma coisa, quando o Brasil aprova uma lei, quando o Brasil determina algo nessa área, isso é copiado literalmente por muitos países, muito mais do que nós assim temos conhecimento. O leigo, por exemplo, nem imagina o quão influente nós somos, né? E o Brasil tem obtido nessa área resultados fantásticos. Talvez nenhum outro país tenha um conjunto de ações e mesmo um arcabouço jurídico que nós desenvolvemos ao longo dessas décadas, como o Brasil tem. Então, boa parte das nossas conquistas são feitas apoiadas em leis, né? A legislação anti-tabaco brasileira ela foca uma série de aspectos e foi uma conquista gradual, ano a ano, década a década, a gente avançou nisso. Por exemplo, hoje a gente sabe que órgãos financiadores globais, um deles é, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates ou a Fundação Bloomberg, dificilmente financiam um projeto que não seja um projeto que vá alterar a lei. Quer dizer, o objetivo é controlar o tabaco, mas via legislação. Então, às vezes você pode ter um projeto maravilhoso de dar aula para 100 mil alunos numa escola, num conjunto de escolas de um município, mas aquilo provavelmente não vai receber recursos, porque isso não muda a lei. E, segundo a concepção de muitos, é a mudança da lei que muda o comportamento, e não o contrário. Por exemplo, a gente pode citar, eu sou do grupo que criou a Lei Seca, mas antes mesmo da Lei Seca, a gente pode observar o que aconteceu com o cinto de segurança. O cinto de segurança ele só passou a ser respeitado quando foi criada uma lei e determinado um valor pecuniário para quem não cumprisse a lei. Sem essa lei, por mais óbvio que fosse a importância de segurança do cinto, né, no uso enquanto você está dirigindo, ou seus caronas, por mais que isso fosse óbvio, se não fosse a lei, não tinha passado. E a lei seca, idem, não existe nada mais óbvio que alguém alcoolizado não poder dirigir.
Mas não adianta você tentar conscientizar as pessoas de que direção e álcool não combinam se você não tiver uma lei específica, se você não fizer uma boa fiscalização. E aí entra uma questão que a gente tem que voltar à tal segunda perna que eu falei, que é a perna da não experimentação das crianças, meninos, adolescentes, adultos jovens. Essa não experimentação ela tem que hoje estar muito bem alicerçada na educação. E essa perna da educação para a não experimentação é uma perna que a gente ainda vai ter que avançar muito, Alexandre. Do mesmo jeito que a própria lei seca, parte das multas da lei seca deveriam ser empregadas na educação e não é o que a gente vê. A gente dificilmente vê um anúncio, vê uma campanha voltada para não uso da bebida alcoólica. Mas existe verba para isso e na concepção da lei, parte do recurso seria destinado para isso, mas ele é utilizado, eu não sei de que maneira, com quem é que fiscaliza isso. Então, por exemplo, o que a gente sabe é que não é um fenômeno não brasileiro, é um fenômeno global. A iniciação no tabagismo, a dependência química no tabagismo se instala em 90% antes de finalizar a adolescência e em 95% antes de chegar do final dos 21 anos de idade. Ou seja, se uma dependência tão grave quanto a do tabagismo se inicia quando o indivíduo é jovem, você tem que, além de criar o arcabouço jurídico que foi criado, existem várias leis impedindo a venda de cigarros para menores. Isso é uma lei antiquíssima, bem antes de outras leis que a gente conquistou. Mas a fiscalização, a gente vê como é precária. E depois eu até posso mandar um link. Um colega nosso do INCA acabou de lançar um artigo muito bom com a PENSE recente, última PENSE Pesquisa Educacional de 2019, que mostrou que está havendo no Brasil um aumento da experimentação, não só de cigarros eletrônicos, isso aí seria difícil dizer porque é uma coisa meio nova, mas um aumento de consumo também dos cigarros convencionais, Alexandre. Alexandre, me lembro bem que você fez um trabalho, acho que até no século passado, né, sobre o consumo ou a compra de cigarros por crianças com uniforme escolar. Me lembro, você podia detalhar um pouco mais para nós essa legislação, porque isso é proibido. Não se pode vender cigarros a crianças e muito menos com uniformes escolares. Como é que foi esse teu trabalho? Olha só, mais ou menos no meados da década de 80, uma equipe de Harvard foi à China e ficaram lá, parece que 2 anos, fazendo pesquisa para entender as causas de iniciação. E os principais resultados dessa pesquisa mostraram que pais que fumam e irmãos mais velhos que fumam influenciam crianças a começarem a fumar. Pais que pedem a criança para comprar cigarro no comércio influenciam crianças a futuramente comprarem para elas mesmas. Uma pesquisa assim, meio... para a gente prestar atenção nela, mas ela diz o seguinte: as melhores escolas protegem mais os meninos e meninas e a iniciação no fumo. Se você estuda numa escola menos adequada, uma escola pior, vamos dizer, a chance de você começar a fumar é maior que se você estudasse numa escola melhor. Enfim, eles fizeram outras pesquisas e, a partir daí, eu comecei a me interessar mais por esse assunto. Em 94, eu escrevi um livro chamado Fumar para Quê, Meninas e Meninos, que eu fiz uma opção, depois de conversar com editores e editoras tradicionais, eu fiz uma opção por lançar o livro na internet. Foi o primeiro livro eletrônico brasileiro lançado integralmente na internet em 1996. Na época tinha 10 visitas, 10 page views e tal, e depois, em momentos assim de campanhas, às vezes tinha 1.000 visitas por dia e tal. Ele hoje tem mais de 2,5 milhões de visitas e já ficou defasado, porque há muito tempo que eu não atualizo. Por exemplo, eu já não peguei o cigarro eletrônico, eu já não botei mais nada lá nesse sentido.
que surgiram outras plataformas e tal. Então, mas, Alexandre, nesse sentido, eu queria pegar um gancho aí em relação a esses cigarros eletrônicos, né? A percepção que temos, né, é que exatamente nessa faixa de idade, ou um pouco mais velho, né, a utilização desse tipo de dispositivo, né, à guisa de eventualmente substituir o tabaco, vem ganhando espaço. Embora seja interditado no Brasil pela Anvisa, mas se vende aí, como se costuma dizer, né, proibido é conversar com o motorista, todo mundo conversa. Né? Você acha que o cigarro eletrônico, chamado assim genericamente, é o lobo em pele de cordeiro? Eu acho e eu tenho nomeado dessa forma. Às vezes chamo de embuste novo, então o lobo em pele de cordeiro. Para a gente voltar um pouquinho só no tempo, a indústria do tabaco não só estava perdendo consumidor no Brasil, mas no mundo todo. Em 2005, a OMS criou um grande tratado internacional, o maior tratado internacional de saúde pública, chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, e agora nós temos também, já sendo lançado uma Convenção Quadro para controle do plástico, em que o tabagismo também está envolvido por causa das guimbas. Mas a partir de 2005 para cá, o movimento global, que já era grande, aumentou muito. Há uma mortalidade. Imagina você ter um negócio em que 8.200.000 pessoas por ano morrem. Né? Isso já é um baque para a indústria. A cada ano ela tem que repor 8 milhões de pessoas. Só que a OMS diz que para cada morte, ela tem um cálculo já que não é novo, é antigo, existem 20 adoentados graves. Então, se morrem 8 milhões, tem 160 milhões de pacientes que muitos deles, talvez a maioria, parem de fumar. Então, a perda de clientes para ele é imensa. A OMS fez campanhas muito fortes, mundo afora, tentando reverter e tentando implementar o controle do tabaco. Quando a indústria, então, se aproveita de umas startups que tinham lançado uns dispositivos eletrônicos de primeira geração, em 2002. Esse dispositivo foi criado por um engenheiro, o Ron Lick, que ele era fumante, o pai dele era fumante, só que o pai dele fez um câncer de pulmão e ele tinha uma paixão por aquele pai extraordinário e ele começou a ver o que podia ajudar o pai e a ele próprio, porque ele tinha tentado parar de fumar com adesivo, que era o que tinha disponível na época, e não tinha tido muito sucesso, e ele era um engenheiro, ele começou a fazer isso. Outras startups também começaram a desenvolver dispositivos semelhantes. O que a indústria do tabaco percebeu é que uma das formas dela repor consumidor e continuar e ampliar os seus lucros, os seus ganhos, foi comprar patente do chinês, do Ron Lick. Eles pagaram 75 milhões de dólares pela patente. E, a partir daí, outras startups também foram sendo adquiridas pelas principais indústrias de tabaco do mundo, e eles começaram a ter todo um plano estratégico de marketing, de sedução de lobistas e de parlamentares em todos os países. Aonde a indústria do tabaco chega, ela escolhe a melhor banca de advogado e a melhor empresa de publicidade e propaganda. Isso é normal. Qualquer caso que você acione a indústria vai naquele país pequeno, como foi o Uruguai, já foi na Austrália, para combater aquele enfrentamento. E o que aconteceu é que, a partir daí, eles viram que aquele nicho era muito grande, porque, sobretudo nos Estados Unidos, as crianças elas se colocavam como tendo nojo do cigarro, nojo. Inclusive, não só pelo ato de fumar, como ele era feito tradicionalmente, mas pelo gosto do tabaco. Eles tinham nojo, eles deram vários depoimentos de por que começaram a usar dispositivo eletrônico, que nós hoje estamos na 4ª geração. E um dos motivos foi o nojo. O outro foi a tecnologia, muito atraente, um pendrive, parece uma caneta. E aí eles cooptaram também a indústria do cinema e começaram a colocar imagens de dispositivos eletrônicos nos cinemas. E com uma alegação, e uma das coisas que se diz que a indústria do tabaco ela é a rainha da fraude.
Então, em 2008, explodiu em 94, explodiu em 98, a indústria foi condenada a ressarcir nos Estados Unidos, 8 estados, em 340 bilhões de dólares, que dá quase 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais a indústria foi punida na década de 90. E agora, recentemente, a punição se dava por fraudes. Fraude dizendo que nicotina não viciava, fraude dizendo que não fazia campanha para jovens, fraude dizendo que o cigarro não fazia tão mal assim, fraude dizendo que filtros beneficiariam as pessoas e que cigarros de baixo teor, lights e ultralights, seriam benéficos. E esse conjunto de fraudes é nomeado assim. A condenação diz que cada ação dessa foi uma fraude. Por isso, eles tiveram que pagar 2 trilhões. Mas você vê que a indústria é tão forte que, apesar de uma queda dessa, continua pulsante, né? E depois eles começaram a dizer que os cigarros eletrônicos teriam o poder de reduzir risco de doenças graves, e o que a gente começou a ver é que não existia redução de risco, até porque a gente não tem tempo de experiência, de estudo. A ciência ainda não conseguiu analisar tudo o que esses cigarros são capazes de fazer. Mas jamais um cigarro comum levou mais de 2 mil jovens americanos ao CTI, chegando ao ponto, não só de morrerem por causa disso, mas chegando ao ponto de serem obrigados a fazer transplantes pulmonares, às vezes bipulmonares. Então, pois esse é um aspecto, né, Alexandre? Embora não tenhamos ainda a sanção do tempo, né, para que possamos comprovar o que imaginamos aconteça, né, essas alterações são precocemente já percebidas, né, vis-à-vis o tabaco tradicional, que traz, evidente, cada tragada leva a alterações na função respiratória, mas esta gravidade desses cigarros eletrônicos, ela claramente é muito maior. Olha, eu tive a oportunidade de... não fui consultor, mas eu dei um apoio ao pessoal da Anvisa que estava cuidando dessa RDC 46 de 2009, que foi feita uma IR, né? Se a IR era um conjunto de exposições de por que aquela decisão da Anvisa de 2009 tinha que ser mantida agora em 2022. E eu, enfim, tive com algumas pessoas da Anvisa, dando a minha opinião, e efetivamente foi confirmada a RDC 46 de 2009, que proíbe importação, comercialização e propaganda de qualquer tipo de dispositivo eletrônico. Outro dia tinha um dispositivo eletrônico dizendo que era como se você usasse uma erva para emagrecer ou para não sei o quê. Já estão deturpando o uso até sem nicotina. Mas esses também são proibidos pela Anvisa. E em 2022, a Anvisa disse o seguinte: não, continua proibido, mas nós temos que aperfeiçoar o controle. E uma das coisas você citou, né? A fiscalização da venda desses produtos é de uma precariedade extraordinária, né? Eu fiz já no 176, né, um recurso que a Prefeitura do Rio de Janeiro se dispõe, você pode ir lá fazer uma queixa, fazer uma denúncia. Enfim, a resposta que eu recebi foi pífia para o tamanho do problema, né? Ou seja, nós estamos correndo o risco agora, no momento, de reverter boa parte do que nós conquistamos com o esforço para o controle do tabaco no Brasil. No mundo também, mas vamos falar do Brasil. O Brasil passou de 36% de usuários de tabaco, passou para em torno de 10%. Há estudos falam em 9%, outros falam em 11%. Nenhum país alcançou isso. E mesmo com a precariedade da nossa fiscalização. Um pediatra importante nos Estados Unidos, chamado Di Franza, quem não o conhece, bota lá, Di Franza com Z, Joseph Di Franza. Ele estuda muito isso, estuda a questão genética da dependência. Nos últimos 10 anos, ele tem textualizado isso, dizendo que para alguém predisposto geneticamente, uma unidade. Quando eu comecei a estudar tabaco, falavam-se 5 maços de cigarro para o sujeito ficar viciado. Esse de Franza
reverteu isso dizendo: se você tiver uma genética do fumante, um cigarro que você fume já é o suficiente. O que acontece no cigarro eletrônico? Os nossos cigarros brasileiros, pela legislação, só podem ter 1 miligrama no máximo em cada cigarro de nicotina. Há dispositivos eletrônicos que têm mais de 50 vezes esse quantitativo. E quando eu estava trabalhando lá, estudando as coisas para ajudar a Anvisa, eu entrei em contato com informações do FDA que haviam mais de 6 milhões no FDA, mais de 6 milhões de solicitações de empresas querendo entrar nesse mercado. 6 milhões, eu tive com o texto na mão. Sabe quantos aditivos tem? Aí é que eu falo da questão do gosto ruim do cigarro, que os meninos não iam mais fumar se você não tivesse mudado. Os aditivos, existem 15 mil aditivos no mercado americano hoje. 15 mil aditivos de cheiro, né, de odor e de sabor. Esse mercado é um mercado extremamente atraente e agora a gente fica sabendo que 80% dos jovens americanos já entraram em contato com o dispositivo eletrônico. Alexandre, nós temos aqui mais 5 minutos e eu gostaria que você, nesses 5 minutos, nos desse a sua visão, né, de como devemos continuar nesse combate, né, e fazer as suas considerações, que seriam consideradas por nós as considerações finais. Nós teríamos muito prazer em continuar discutindo, mas, no entanto, temos que nos ater aí ao tempo. Eu sei como é isso. O que eu diria é o seguinte: como a nossa plateia hoje, o nosso encontro está sendo meio que dedicado, voltado para os nossos colegas da profissão, para os nossos colegas médicos, o que eu faria seria tentar fazer o que o Mário Rigato fez comigo há 40 anos atrás, quer dizer, seduzir que cada colega nosso entre nessa briga. Essa briga não está ganha e essa briga está sob risco de retrocesso grave. Nós podemos voltar anos, décadas para trás, se a gente não fortalecer a decisão da Anvisa. Eu estou feliz porque a nova ministra da Saúde já se posicionou favoravelmente a que essa comissão que cuida da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, o Brasil tem uma comissão para isso, que envolve 16 ministérios, Receita Federal, enfim, e que o governo anterior sabotou de todas as formas possíveis, a ponto de acabar com a comissão. Ou seja, pelo menos nós temos um respiro agora. O INCA está agora sob nova direção, com Roberto de Almeida Gil, que também é um oncologista que gosta dessa causa. Já estive com ele em vários movimentos, muito antes há décadas, há 30 anos atrás. Então, é uma conquista grande para o movimento ter a ministra Nízia e o diretor Roberto Gil, que são adeptos, né? Adotam a ciência nas suas tomadas de decisão. Então, mas os nossos colegas, eu acho que um pediatra, um ginecologista, um ortopedista, eu fiz um programa agora, sábado passado, com um ortopedista falando sobre osteoporose. A osteoporose é mais em mulher, e se a mulher for fumante, a menopausa dela vem mais para antecipa e ela tem chance de se tornar uma pessoa de osteoporose. Mas qualquer especialidade médica você pode interferir. Acredito mesmo que uma pergunta fundamental, todos os nossos colegas, você, colega que está nos ouvindo, né, tem a obrigação ética de, quando entrevistar o seu paciente pela primeira vez, perguntar se ele fuma, quanto que ele fuma, sensibilizá-lo a parar de fumar e alertá-lo em relação aos riscos que esse consumo de droga pode trazer para ele e para aquelas pessoas que convivem com ele. É fundamental que a gente pergunte, coloque na nossa anamnese e saiamos de uma posição neutra e estimulemos, catalisemos essa reação. E o Alexandre, esse nosso colega apaixonado pela luta antitabágica e que muito tem contribuído com o seu esforço para que a gente pudesse ter chegado aqui no Brasil à condição que chegamos, reduzindo de forma importante o consumo dessa droga. Boa noite, colegas. Visitem o nosso portal, Unidade Médica, e o nosso site. Um abraço a todos. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado a você.